Boa tarde, cheguei. Quem é vivo sempre aparece. E aí, minha gente? Voltamos para nossa 22ª temporada de lives. Já são 3 anos com vocês, diariamente. Tivemos uns intervalos no meio do caminho aí, né? Tivemos 2 semanas de intervalo agora. Mas eu tô sempre com vocês, seja nas postagens, nos stories lá do Instagram. Tô ao vivo no LinkedIn e no Instagram. E eu tô querendo ficar ao vivo no TikTok também. Mas eu não encontrei aqui o ferramental. Eu também não pesquisei. O ferramental para fazer isso acontecer. Mas em breve estarei também ao vivo no TikTok. Pra mostrar que o TikTok não é dancinha. Acho que deixou de ser dancinha faz um tempo. Ou eu que não sou o público, né? Mas temos tantas possibilidades e vamos bater papo de carreira também no TikTok. E estou gravada aqui, ó, no youtube.com/marigaida para também compartilhar com vocês lá no YouTube a gravação aqui desses encontros diários que a gente faz. Falamos sobre uma infinidade de assuntos já nesses 3 anos e hoje eu vou trazer um assunto que eu já falei. Não me lembro quando, tá? Mas a gente teve uma temporada... Deixa eu ver aqui no YouTube. A gente teve uma temporada só de... Sabe de quê? A gente teve uma temporada só de entrevista, que é o assunto dessa nossa 22ª. E aí eu resolvi inovar, como sempre, né? E trazer para vocês, nessa 22ª, entrevistas com inteligência artificial. Carnaúba, bem-vindo. Eu falei sobre entrevistas... Deixa eu ver, na 11ª. Então, 11 temporadas atrás, DNA Nunes, bem-vindo. Eu falei sobre entrevistas e agora nessa nossa 22ª vou falar da entrevista de novo, tá? Bem feliz de trazer esse assunto, que é um assunto que vocês me perguntam muito em vários lugares. Então, mais do que justo que a gente bate esse papo, né? Então, estou muito feliz em trazer esse assunto de novo, mas renovado. Porque a gente está vivendo um novo momento do mercado em que a gente tem processos seletivos com um monte de solução da inteligência artificial e, na minha humilde opinião, nem tudo é solução. Às vezes é só incomodação. Semana passada eu estive no evento de RH, de executivos de RH, líderes executivos de RH, e a gente falou muito sobre isso, né? Se a inteligência artificial realmente está sendo usada de forma eficiente ou se a gente está só perfumando um negócio fedorento. Tipo, coisas que tem muito processo, e daí a gente bota mais processo e dessa vez com inteligência artificial ao invés de otimizar o processo seletivo com o uso da IA. Muri, bom te ver aqui de novo. Luiz, seja bem-vindo. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Deixa eu ver aqui, ó. Tô vendo se tá tudo certo no LinkedIn, mas acho que tá. Deixa eu ver. Ao vivo. Tô ao vivo no LinkedIn também. Não sei se vocês estão aí. Não tá aparecendo ninguém pra mim. Eu fiz hoje de manhã. Voltei, finalmente, né, Muri? Boa tarde. E voltamos com entrevista, Muri. Vai ser o papo dessa temporada. Porque o que passou pela minha cabeça? Agora eu vi que vocês estão no LinkedIn. Sejam bem-vindos, pessoal. LinkedIn, que foi o assunto da última temporada, eu dei todo o caminho das pedras para vocês tirarem pedra por pedra e construir um castelo. Ai, olha ela. Eu dei o caminho. Boa tarde, Flávio, seja bem-vindo. LinkedIn deu certo, fui chamado para o processo seletivo, o cara gostou, o recrutador, a empresa gostou do que viu no LinkedIn, me chamou para entrevista, então o que eu faço na entrevista? É o que eu vou responder para vocês em 20 episódios nessa 22ª temporada. Hi, bem-vindo. Não sei quem é, se é homem ou mulher, seja bem-vinda. Então a gente vai falar sobre o que saber antes da entrevista, como estruturar a apresentação pessoal, o que responder quando o recrutador fale sobre você, como demonstrar resultados que vocês tiveram nas experiências anteriores. E aqui em experiências vamos considerar também qualificação, tá? Cursos que vocês fizeram, eventos que vocês participaram, como se preparar para as perguntas comportamentais, como lidar com as perguntas difíceis, né? Você sempre me pergunta, ai Mária, que eu fiquei muito pouco tempo nas empresas, e como é que eu respondo sobre isso?
A.A.T. Leite, bem-vindo. Leandro, bem-vindo, seja muito bem-vindo. Como falar de pontos fracos? Eu odeio essa pergunta. Como se posicionar sobre salário, como se comportar em entrevistas online, como se destacar nos primeiros minutos, como fazer boas perguntas ao entrevistador, como ler e o entrevistador adaptar a sua comunicação, como lidar com múltiplas etapas de processo. Eu sei que isso é uma encheção de saco também, vou falar sobre isso. Como se preparar para as entrevistas técnicas. Eu andei compartilhando coisa nos stories para vocês. Pessoal do LinkedIn, tô lá no Instagram também, mariana.gaida, tá? Quem quiser me acompanhar por lá. Como usar a inteligência artificial para se preparar para a entrevista, como se sair bem nas entrevistas com o robozinho. Ai, essa vai ser boa. Léo Pereira, seja bem-vindo. O Muri falou, aconteceu comigo semana passada, Mari, com um recrutador da Inglaterra para uma posição na gringa. Fiz a entrevista pelo WhatsApp e achei bem estranho. Bem estranho, né, Muri? Mas a gente vai ter que abrir mais a nossa cabeça. É isso que é aí que eu quero chegar com vocês. A gente vai ter que abrir a cabeça, porque o pessoal tá muito louco, né? E esses hábitos, principalmente a gente que já é 30 mais, 40 mais, esses hábitos de como é que os processos seletivos funcionavam, a gente vai ter que tirar da frente, sabe? A gente vai ter que ser mais cabeça aberta. Juju, bem-vinda, Jaque, bem-vinda, que bom te ver aqui de novo. Vamos falar sobre como se preparar para a entrevista gravada. Gente, sempre que eu tenho que gravar algum conteúdo, eu fico maluca, tá? Porque eu gravo, daí eu repito. Olha aqui, eu tô aqui com vocês todo santo dia, desenrolando, sabe? Mas quando é conteúdo gravado, eu gravo e regravo e corrijo. Daí quando eu conseguir uma parte boa, a próxima não fica, eu tenho que começar tudo de novo. Vamos dar um jeito, eu vou me desenvolver junto com vocês. Como demonstrar fit cultural na prática. Como fazer o follow-up depois da entrevista, com parcimônia, tá? E como avaliar se você realmente quer a vaga. Eu tive um amigo recentemente, participou de um processo seletivo, e etapa presencial, e etapa em português, e etapa em inglês, e etapa, e chama, e vai, e muda a data de viagem para poder participar do processo seletivo, e vai etapa, e corre etapa. E na primeira etapa ele falou, eu tô aberto a oportunidades que representem um crescimento financeiro de 30% a 35% do que eu tenho hoje. E houveram pessoas no processo que disseram, claro, sem problemas, tranquilo, alinhados, né? Não, fica tranquilo em relação a isso. Chegou no final do processo, ofereceram menos do que ele ganha hoje. Buni, seja bem-vindo, que bom te ver aqui, saudades. Ofereceram menos do que ele recebe hoje, gente. Então, a gente vai ter que dar um jeito do início do processo seletivo, antes dessa jornada até Mordor de entrevista, a gente avaliar se a gente realmente quer a vaga para não perder tempo. Nem a gente perder tempo, nem a empresa perder tempo com a gente, como candidato numa vaga que a gente não tem interesse, sabe? Que não faz sentido para a nossa carreira. A gente vai falar bastante sobre isso. Alinhados, gostaram? Eu tô muito animada, eu acho que vai ser maravilhosa essa temporada, porque são dúvidas que vocês me trazem. Pra quem é novo aqui, gente, eu não faço mais mentoria individual, não dá tempo, tá, gente? Não dá tempo, não compensa pra mim financeiramente. E por quê? Porque eu me dedico muito quando eu faço mentoria individual pra realmente ajudar vocês. E daí sairia muito caro e eu tenho valores, né? E o meu critério é não ficar explorando uma pessoa que está num momento financeiro difícil, que é estar desempregado. Então, eu não faço mentoria individual. Então, aproveitem tudo que vocês puderem dessa 22ª temporada para tirar todas as dúvidas que vocês têm. Mandem perguntas, tá? Maria, que eu tenho vergonha de comentar no evento, porque eu tô participando da live, mas meu chefe não sabe que eu tô procurando emprego, né? Manda no privado, tá? Manda na minha DM. A gente tem aqui, sigilo e confidencialidade total. Nunca vou jogar na roda do mercado aí, falando porque alguém me mandou. Nunca vou fazer isso, tá, gente? Que eu tenho em primeiro lugar ética. O Leandro falou, estava em entrevista, Mari, meu perfil do LinkedIn foi recomendado para alguém, nem sabe quem foi. E na hora da entrevista, o cara assustado quando viu que era front-end, nem sei o que falar. Leandro, infelizmente isso é o que mais acontece, tá? O que mais acontece... Isso eu vou te dar uma outra visão disso aí, Leandro. Às vezes o recrutador,
que tá contigo na entrevista, ele, como tu falou, tu foi recomendado por alguém que talvez fosse uma pessoa importante e meteram goela abaixo do entrevistador. Entrevista o Leandro aí, porque ele é importante para nós, ele tem uma conexão com fulano, com ciclano, e a gente tem que entrevistar o Leandro. E o recrutador não tem muito o que fazer, tem que seguir o caminho e fazer a entrevista. Só que é perda de tempo para ti, perda de tempo pro recrutador. Mas às vezes ele precisa fazer a entrevista contigo para dizer pro gestor da vaga, olha, eu entrevistei o Leandro, que veio a recomendação lá de tal, que vocês disseram que era importante conhecer ele, mas ele não tá alinhado com a vaga. Então a gente precisa, tem gestor que precisa, tipo, ver para acreditar, sabe? É horrível isso, gente, mas é a verdade. Nath, bem-vinda. VK Labs Dev, bem-vindo. Vamos chegando, gente. Beleza? Vambora. Hoje a gente vai falar sobre o que você precisa saber antes de qualquer entrevista, tá? Antes. Eu tô devendo pra vocês uma live, que eu não sei quando é que eu vou fazer, porque achei que eu ia poder descansar essas semanas aí, mas foi uma loucura. Feriado sempre me atrapalha um pouco, e a gente tem feriado de novo sexta-feira, né? Mas eu tô devendo pra vocês uma live, que é uma tabela feia, tá? Que eu fiz uns anos atrás, tem um post aí em algum lugar que tá rolando, e que tem assim, ó, o tipo da empresa em cima, como se fosse um cartesiano, um plano cartesiano, tá? Um eixo é tipos da empresa, e o outro eixo é coisas, critérios, né? Então, salários, qualificação, estabilidade, aprendizado, sabe? Coisas que influenciam a decisão de vocês investirem a carreira de vocês num tipo de empresa ou outro. Esse é o primeiro papo que eu faço na mentoria de carreira individual, que eu não tô mais fazendo, tá? Que eu fazia esse papo na primeira conversa, no primeiro encontro da mentoria de carreira, pra gente descobrir o que a pessoa quer, o que é importante pra ela e em qual tipo de empresa que isso é possível, que é possível ela atingir isso que ela tá buscando de carreira, né? Que é a primeira dica aqui, ó, estude a empresa e o contexto do mercado. Eu sempre falo pra vocês, né? Eu tô em tecnologia tem mais de 12 anos. Se eu for para uma empresa do agro, hoje, por exemplo, como RH, como diretora de RH, eu vou dar um jeito, eu vou me virar, porque eu sou uma mulher tagarela, eu tenho a habilidade da gambiarra comunicativa, eu posso conversar sobre qualquer assunto que vocês trouxerem por pelo menos uns 30 minutos, eu sustento a conversa. Eu tenho referências assim, ó, absurdas, tá? Festinhas gourmet, bem-vindo. Porque na minha vida eu leio muito, eu sou uma pessoa que eu me nutro muito intelectualmente, então eu dou um jeito, né? Mas eu não tenho experiência com agro. Então, pode ser que eu não seja a melhor candidata, né? Para uma posição de diretora de RH numa empresa do agro. Então, eu invisto a minha carreira em empresas de tecnologia. Pode ser uma empresa que tem uma plataforma de tecnologia para o agro. Aí, melhorou. Mas se for só serviço prestado para o mercado agro, esquisito. Vou demorar um pouquinho mais para começar a fazer um bom trabalho, para começar a entregar. Agora, empresa de tecnologia, empresa que me largarem ali, eu me viro. Eu me viro. Me larga com a matilha que eu saio a líder do negócio. Leandro falou, aconteceu mesmo quando eu estava por um pouco para passar uma entrevista para ser dev em uma TV muito famosa lá na Angola, né? O Leandro lá da Angola. Quando eles viram que eu era estudante do ensino médio, eles voltaram o pé atrás. É isso, Leandro. Os caras não têm noção. Às vezes assim, ó, a ansiedade de preencher logo a vaga e não tem gente no meio do processo que se dedique. Às vezes o recrutador tá com muito processo seletivo. Acontece, gente, já me aconteceu, eu tá com mais de 40 vagas comigo. Impossível fazer com qualidade, gente. Isso se chama spam control, com N, tá? Não é spam de e-mail, é spam com N no final, control. Que é o controle de quantas pessoas tu pode ter abaixo de ti, se tu é líder, quantos clientes tu vai cuidar se tu for uma pessoa de vendas, quantas empresas a gente como empresa pode ter de cliente que a nossa estrutura está adequada. E para recrutamento é a mesma coisa. Existe um spam control de quantas vagas o recrutador ele ainda consegue fazer com qualidade, tá?
E para calcular isso, a gente tem uma metodologia muito legal que se chama cálculo de corpo técnico. Tem EDRH e tem interesse nesse assunto, pode me chamar que a gente marca um benchmark e eu mostro para vocês. Carol, bem-vinda! Então, estudar a empresa e o contexto do mercado é importante para vocês entenderem se a empresa atende os teus critérios. Então, assim, uma empresa do agro atende o meu critério de trabalhar com tecnologia, que é uma coisa importante, porque eu sou uma profissional de RH focada em tecnologia, não atende. Então já é um ponto a menos. É bem uma matriz, tá, gente? Vocês vão botando ali, marcando um mais, um menos, um mais, um menos, um mais, um menos, ou uma pontuação, né? De 1 a 10. Quanto que uma empresa de agro vai me permitir trabalhar com tecnologia? Perto do 0, né? Então, depende. Às vezes, o founder da empresa é um cara muito conectado com tecnologia e tal, e daí ele oferece oportunidades lá, sei lá. Mas perto do 0, né? Então, vocês vão colocando lá os numerozinhos e vocês vão ter o entendimento desse aquela empresa e o contexto da empresa em relação ao mercado e o contexto do mercado de atuação daquela empresa faz sentido para a carreira de vocês. Isso é muito importante, tá? Muito, muito, muito importante. Outro tipo de empresa que não se encaixa no meu perfil, bancão. Ambiente. Eu vi esses dias uma vaga que eu até compartilhei, uma vaga de RH, que dizia assim, ó, ambientes... Ai, como é que era o nome, gente? Não vou achar agora. Acho que eu compartilhei. Dizia assim, ó, ambientes finos. Não era finos, mas era tipo ambiente requintado. Também não era requintado, não vou lembrar agora. Porcaria. Não vou lembrar. Não dizia o nome da empresa, mas dava a entender que é tipo... ambientes... almofadinha, sabe? Não é meu perfil também. Não vou usar salto todo dia. Já não gosto de ir no presencial. Não vou usar salto, terninho, alfaiataria. Vitor, seja bem-vindo no LinkedIn. Pessoal do LinkedIn, eu não vejo vocês, tá? Eu só sei quem é que tá aí quando vocês me mandam um oi. Boa tarde, Mari, tudo bem? Que tipo o Vitor fez agora. Então, quem quiser mandar um oi, dizer de onde é que tá falando, de onde é que tá me assistindo, eu gosto. Eu gosto, tá? Mas se quiser ficar aí, também não tem problema. Se quiser ficar oculto, não tem problema também, tá? Então, em primeiro lugar, estamos alinhados, né? Estudem a empresa e o contexto do mercado para ver se faz sentido para vocês. Fê, bem-vindo. O Muri perguntou, Mari, a gente consegue perceber durante a entrevista que a vaga não é o que imaginamos? Como identificar? Ah, sim, com certeza, Muri. Isso eu vou falar para vocês mais nas perguntas que você pode fazer pro recrutador. Red Scott, foto, welcome. Eu vou falar mais nas perguntas pro entrevistador, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas com certeza, dá para identificar. Às vezes a gente cai do cavalo, né? A gente tá super animado no processo, antes da entrevista, no processo seletivo, e depois a gente não consegue. Lucas Augusto, bem-vindo, boa tarde. Ele falou que é founder da vagaspj.com.br. Não conhecia. Lucas, legal, vamos divulgar. E o Ramon também mandou boa tarde. Boa tarde, Ramon. Seja bem-vindo no LinkedIn. Estudem a empresa e o contexto do mercado para ver se é a vaga que vocês querem, tá? Isso é super importante. E deem um jeito de cair fora, caso vocês percebam que não tá legal. Segundo ponto, entenda a vaga além da descrição. É isso, Muri? É isso? Cid, Marcide, bem-vindo. Fê, bem-vindo. Vou te ver aqui de novo. Já te respondo, Leandro, já te respondo, Mel. Entenda a vaga além da descrição. Como é que eu vou fazer isso, entendeu? Porque na descrição sempre tem aquelas frasezinhas, né? Aqui somos isso, somos aquilo. É muito bom trabalhar aqui, ambiente isso, ambiente aquilo, ambiente inovador. Invista sua carreira, faça sua carreira aqui com a gente, tal. Aí tem um negócio do Premium. Não sei se é só no Premium, gente, porque às vezes tem uns negócios do Premium que tá disponível para outras pessoas também. Se vocês forem, por exemplo, na página da Uncover, e vocês... Lá aparece pra mim por causa... Eu nem sei se eu tô pagando o Premium, na verdade, tá, gente? Eu não lembro se eu tô pagando. Mas ali tem assim, ó... Início sobre publicações, vagas, pessoas... E tem uma última aba que chama Insights. Tem alguém que não tá usando o Premium aí? E que pode me dizer se tem essa aba? Insights. Essa aba Insights, normalmente ela é do Premium, né? Aparece amarelinha ali, Premium. E aí aparece assim, ó, total de funcionários, 137 agora aqui na Uncover.
Tempo médio do funcionário na empresa, 1,1 ano. Por que a gente tem gente com pouco tempo? Porque a gente tem pouco tempo da empresa, né? O Cover começou em 2019, a gente fez 5 anos agora, no final de 2025, né? Assim, a gente formalizou a empresa em 2020, então é uma empresa recente. E além disso, a gente começou a contratar volume no final do ano passado e esse ano, né? Acho que no primeiro trimestre a gente já contratou o total de pessoas que a gente contratou no ano passado inteiro. Agora, se vocês pegarem uma empresa com 10 anos, 20 anos, 15 anos, e o tempo médio do funcionário na empresa é de 1 ano, esquisito. Não faça a sua carreira aqui, não. Se tá todo mundo saindo, esquisito. Então, essa é a forma que vocês vão enxergar, além da descrição da vaga. Não sejam ingênuos, gente. Eu tô falando como empresa, e como recrutadora, e como amiga de vocês. Não sejam ingênuos de comprar tudo que está escrito na descrição da vaga. Desconfiem de tudo, tá? Isso vai fazer com que vocês se previnam de situações que a gente não quer viver como profissional, né? E como pessoa. Talvez entrar numa empresa esquisita, que não tem confiança do mercado. Pesquisem no Google, pesquisem a empresa no Google para ver se tem coisa. Pesquisem no Reclame Aqui, principalmente para quem trabalha em atendimento. Gente, vocês querem entrar numa empresa que tá ferrada de avaliação negativa no Reclame Aqui? Eu acho que não, né? Porque às vezes já sabe como é que vai ser a treta da vida de vocês no dia a dia. Ah, Marisa, mas é que eu preciso trabalhar. Então vai, mas já não se desconecta do mercado, tá? Beleza. Terceiro item pra gente encerrar, vou ler os comentários de vocês. Tenha clareza do seu momento de carreira, que foi o que eu falei do negócio da tabela, tá? Então, assim, hoje, como executiva de RH, tem partes boas e partes ruins. Eu já entro em vagas que pagam melhor, em cargos que têm mais autonomia, mais liberdade, mais poder para eu tomar decisões, mais espaço para eu decidir o que eu quero fazer da minha vida dentro da empresa. Ao mesmo tempo, é ruim porque tem pouca vaga. Tem pouca vaga de diretor de RH, gerente sênior, head de people. Tem pouca vaga, né? Esse é o meu momento de carreira. Graças a Deus, nos últimos anos, eu tive oportunidades que me permitiram continuar nesse mesmo ritmo de carreira que eu venho tendo aí nos últimos 12 anos, e não precisei voltar a aceitar uma vaga menor do que o meu objetivo financeiro, do que o meu objetivo de carreira, porque eu estava desesperada, porque eu estava porque eu estava desempregada, né? Tive essa tranquilidade. Nem todo mundo tem, né? Então, tenham clareza do momento de carreira de vocês. Eu consigo outras coisas, de outras formas, eu tenho contatos, eu tenho rede, eu tenho quem me indique. E eu já falei pra vocês que quem me indique não é só gente privilegiada, tá? Porque eu vim do nada, conhecendo ninguém em São Paulo e fiz meu quem indique, gente. Eu fiz meu quem indique na base da cara de pau. Então vamos parar com o vitimismo, tá? Vamos parar com o vitimismo, porque você sabe que eu não sou desse time aí. O meu time é da ação, é do botar pra fazer, é do fazer os negócios acontecerem. Beleza? Tenham clareza do momento de carreira de vocês. Ah, é que eu ainda sou júnior, mas eu tenho capacidade para ser sênior nessa empresa que é menor aqui. Será que tem? Vai passar a vergonha? Tu vai passar a vergonha de se candidatar para uma vaga sênior com menos de 6 meses de experiência como júnior? Porque a tua autoestima é alta e tu acha que... Não vai, gente. Não vai. Tá? Não vai. Vamos seguir o caminho. Esse papo de dinheiro rápido, eu falei para vocês que é tudo pilantragem. Carreira não tem outro jeito. É um trabalho, é um passo atrás do outro, uma experiência atrás do outro, é um curso atrás do outro. Vocês têm que ter essa clareza. Qual é o meu momento de carreira? O que eu quero? Ah, eu queria muito empreender, Mari, mas é que eu não tenho grana nem capital para iniciar, não tenho nada. Então segue numa vaga, engolindo sapo dentro da empresa, e quando juntar um pouquinho de dinheiro, aí tu faz isso aí. Sabe? Tá tudo certo. Tudo certo, gente. A gente tem tempo. A gente comprou tanto essa história de que só se vive uma vez, e você não pode perder tempo, e você tem que ser obcecado pelo sucesso, que a gente desvalorizou o fazer o bem feito arroz com feijão. Tá cheio de gente normal aí vencendo na vida, tá? Tá cheio de gente normal, ganhando dinheiro em empregos absolutamente normais.
e fazendo viagens e adquirindo coisas, imóveis, carro, permitindo que as pessoas forneçam boas escolas para seus filhos. Isso também é sucesso, gente. Só que a gente fica comprando discurso de coach. Ai, gente, desculpa. Já comecei me pistolando aqui. Já comecei a temporada daquele jeito. Mas é isso. Clareza do momento de carreira é a autoconsciência, uma autopercepção positiva. Parem de comprar as histórias dos outros, que a maioria é fake, tá? Deixa eu ler as mensagens de vocês. A Melina perguntou, Mário, o que acha do teste Mindsight como filtro no processo de seleção? Acho muito legal, Mel. Muito legal. Uma metodologia que evoluiu muito com o tempo e é um dos mais legais que eu já trabalhei, tá? Eles são super profissionais, eu gosto muito. Como teste comportamental, um dos melhores. Eu gosto muito do DISC, eu gosto muito do Profiler, da Solids. O da Gup eu não sei o que eles estão usando, não sei se é aquela Gaia, né, que é a da inteligência artificial deles, não sei se tem teste comportamental. Faz tempo que eu não tenho contato com o pessoal da Gup. Mas o Mindsight eu adoro, podem me chamar sempre que vocês quiserem saber coisas do Mindsight, que eu gosto muito. O Vinícius falou, bom dia, Mari, que eu mandei uma mensagem aqui no LinkedIn, depois dá uma olhadinha. Pode deixar, Vini, vou olhar. A Paty falou, boa tarde, Mari, sou de BH. Que legal, Paty, seja bem-vinda. Eu tô louca pra conhecer BH, Paty. A gente falou sobre isso na temporada passada. Nunca tive nada pra ir pra BH, mas eu quero ir. Alguém me convida, me chama pra evento, alguma coisa. O Leandro falou, fiquei 5 meses em uma empresa que era pra ser dev. 1 mês depois, me mudaram de atuação pra DevOps. Foi boa experiência, mas não estressante, porque a cada erro dizendo que essa não era a minha área. Ai, Leandro, a gente aceita qualquer coisa, né? Faz parte, eu acho que, principalmente início de carreira, quanto mais experiência a gente viver, mais a gente ganha noção, assim, né, de como é que as outras áreas funcionam, quais são as possibilidades. Porque daí não é tipo eu li, é tipo, eu vivi um projeto e eu sei como é que é, então a gente passa até a trabalhar melhor. Por exemplo, tu como dev vai trabalhar melhor com os profissionais, teus colegas que forem de DevOps. Mas pra quê, né? Por que já não te chamaram pra vaga de dev? O Cid falou, ter mudança de emprego impacta e registrado no currículo. Não, peraí. Ter mudanças de emprego, experiências no currículo impacta na entrevista? Qual a melhor forma de falar isso? A gente vai falar sobre isso, Cid, mais pra frente, tá? Que é como lidar com as perguntas difíceis, tá? Tinha outra? Que essa é uma pergunta difícil, pouco tempo em empresas. Eu sempre falo, o Marco falou, Mari, sou de BH, está convidada a conhecer nosso estado. Preciso ir, Marco, preciso ir. Preciso achar um evento, uma desculpa pra BH. Então eu vou conhecer BH. Eu sempre falo, eu tive uma experiência assim também, Cid. Eu fiquei uns 4 anos, eu acho, 4, 5 anos, pulando de galho em galho. E foi um pouco, eu sempre falo, eu sou meio honesta, assim, sabe? Um pouco foi má sorte, de startups que eu trabalhei não deram certo, e a empresa acabou. O que também não é uma grande questão, porque 90% das startups não dá certo. Em outra parte foram más decisões que eu tomei, né? Eu tive uma decisão errada de sair da startup e ir para empresa de gestão tradicional, né? Empresa com mais de 40 anos, mais de 40 mil funcionários no mundo. Foi horrível. Foi horrível. Para mim e para a empresa. Me queimei, inclusive, com pessoas que eu gostava muito. Enfim, foi bem ruim, tá? Uma má decisão. Mas eu não sabia que seria assim. Às vezes a gente tem que ir lá e ver, né? E pior é que assim, eu tenho vários mentores, várias pessoas que me recomendam caminhos de carreira, mas às vezes a gente erra, sabe? Eu prefiro a gente ser sincera, né? Mas é que eu também, o tipo de empresa em que eu trabalho, eu tenho essa abertura pra ser sincera, e eu também tenho bala na agulha, gente. Eu vou ser bem sincera pra vocês que eu tô num ponto da minha carreira que eu tenho tanta prova de que eu faço um bom trabalho. A forma que eu me posiciono, LinkedIn com bastante seguidor, bastante gente, tô sempre aí aparecendo pra vocês em tudo que é canto, né? Minha produção de conteúdo, as empresas que eu trabalhei, os resultados que eu entreguei, eu já tenho tanta coisa que é bem pública, assim, que eu tenho essas costas, eu mesma fiz as minhas costas largas, sabe? Então eu tenho essa possibilidade de eu ser um pouco mais honesta, assim, mais direta, né? Mas a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre isso no dia de... Sabe quando? Como falar de pontos fracos e como lidar com perguntas difíceis. Vai ser na semana que vem, tá?
que hoje a gente vai fazer, essa semana a gente faz 4, que sexta é feriado, daí o episódio 5 é na segunda, terça e quarta da semana que vem. Cid, vou falar nesse assunto. Yupi, Viagens, bem-vindo. Levi, bem-vindo aos seguidores. Ricardo, bom te ver aqui. O Levi falou, tava conversando exatamente isso com o meu TM, que não quero subir para sênior tão rápido, por mais que entregue o que é necessário. Para subir até é fácil a partir de um nível, mas a questão é se manter. Levi, baita decisão madura que tu teve, tá? Eu já vi muita gente subindo porque fazia um bom trabalho na sua função, fazia um excelente trabalho, era uma referência na sua função. Quando subiu, o cara se ferrou, porque faltava horas de voo para ele performar bem nessa próxima posição. Passou a ser mal avaliado na nova posição. Isso acontece muito para pessoas que são mais técnicas, contribuidores individuais, e vão para a liderança. E não conseguem ser tão bons líderes quanto eram bons contribuidores individuais. Isso é uma merda, gente. Tem uma pessoa, inclusive, na minha carreira, que eu tenho o maior arrependimento de ter permitido isso acontecer. E maior saudade de trabalhar com essa pessoa. Ela sabe quem é. Yara, seja bem-vinda. Francisco, Beta, parei de sair. Bem-vindo, gente. Fechou pra hoje. Falei demais como sempre, né? Não é novidade pra vocês, mas é que finalização e abertura de temporada é sempre assim. A gente tá alinhado agora. Vocês já pegaram, vocês já entenderam o que eu quero com essa temporada. Vocês já entenderam as minhas intenções com vocês essa temporada. E eu acho que vai ser muito legal. Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto de vocês mandando mensagem, comentando, mandando DM. É isso que eu quero de vocês, tá? Porque daí a gente consegue transformar isso aqui realmente num processo de mentoria. Que eu não consigo mais fazer individual, gente. Nem que eu quisesse, tá? Eu sou muito mãe hoje e muito diretora de RH da Uncover para eu conseguir ser mentora de carreira individual. A Paty falou, Cacá, vem sim, me procura. Sou paulista, está há 2 anos. Em BH, Paty, que legal. Eu preciso achar um motivo para ir, comer um pão de queijo aí, sei lá. Eu preciso achar qualquer motivo para ir para BH. Faz horas que vocês falam para mim de BH e eu sei por quê, nunca fui. Nunca teve assim um evento, um amigo, um ex-namorado, qualquer coisa, sabe? Eu quero ir, gente. Vou achar. Me mandem eventos de BH, evento de tecnologia. Você sabe que eu prefiro os de tecnologia que os de RH. Me mandem evento aí em BH para eu ir visitar vocês. Amanhã a gente volta 13h. Vou tentar me restringir amanhã, falar menos, pra gente falar sobre como estruturar a sua apresentação pessoal. Que é aquele pitchzinho. Gente, o negócio sobre entrevista que vocês têm que enfiar na cabeça de vocês. É a primeira impressão que fica, tá? É os 5 primeiros minutos da entrevista. O recrutador, o entrevistador, o gestor, ele já decide se vocês são a pessoa para vaga ou não. O resto do tempo é só para confirmar a decisão do início da entrevista. Já cheguei com essa pedrada. Gente, eu tô assim, tá? Essa temporada é pra só mandar as brabas pra vocês, tá? E aí a gente se fala amanhã. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. E a gente se vê de novo amanhã, à 13h, para falar sobre como estruturar a sua apresentação pessoal. Obrigada, gente. Valeu! Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã.